O tema do trabalho é o ciclo celular, e esse é expresso pela vida celular, tendo como ponto de partida a origem da célula e finalizando quando esta célula se divide em células filhas. O que, no processo, teremos o crescimento e desenvolvimento da célula. Esse é dividido em duas fases, que é conhecida como intérfase e fase da divisão celular, que logo mais à frente iremos explicar. O início do ciclo celular. Então, a primeira fase é nomeada como G1, responsável pelo crescimento da célula e que dura em torno mais ou menos de 4 horas. Se nesse processo acontecer algum erro, tudo que já foi realizado até então será destinado a G0, que é responsável por não dar continuidade ao processo. Portanto, a célula não entrará em divisão. Isso é bem importante, tá? Caso seja possível continuarmos, da fase 1 passaremos para a fase 2, que é dada no diagrama por S, responsável pela duplicação do DNA e que duraria mais ou menos em média de 10 horas. Seguindo a programação desses cronogramas, a gente chega na fase G2, que é responsável pela preparação da divisão celular. Nesse ponto, a gente ainda tem uma nova parte de checagem para confirmar que tudo que já foi realizado até então está correto. Então, ela dura mais ou menos também em torno de 4 horas. E por fim, a gente chega na fase final, que é dada por M, que é conhecida como mitose. E são mais 4 horas. E então temos o conjunto de G1, S e G2. Na fase 1, a gente tem o aumento do tamanho das células, RNA são produzidos e proteínas são sintetizadas. Na fase 2, em que apresenta a replicação do DNA do núcleo, além da síntese de DNA, e a fase 3, que é o intervalo entre S e o início da mitose, além de termos o último ponto de checagem antes de efetivamente começarmos a replicar as células. Após a intérfase, inicia-se a divisão celular. O processo da mitose ocorre em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, os cromossomos ficam visíveis em virtude de sua condensação. A membrana nuclear se desorganiza, os centríolos que se duplicaram na intérfase migram para o polo da célula. Inicialmente, aparecem fibras em torno dessas organelas que constituem o áster. Depois, entre um centríolo e outro, formam-se as fibras do fuso. O núcleo desaparece e o seu material é distribuído pela célula. Na metáfase, os cromossomos condensam-se em seu grau máximo. Os cromossomos ligam-se às fibras do fuso e são aliados na região mediana da célula, formando a placa metafísica ou placa equatorial. Na anáfase, ocorre o rompimento dos centrômeros e as cromátides migram para os polos da célula em virtude do encurtamento das fibras do fuso. Quando as cromátides migram juntas para o mesmo polo, ocorre um processo chamado de não disjunção cromossômica, fazendo com que uma célula fique com mais cromossomos que outra. A telófase é a fase final da mitose. Ocorre o desaparecimento das fibras do fuso, os cromossomos descondensam-se e ocorre o reaparecimento do núcleo e do envoltório nuclear. No final dessa fase, observa-se a divisão do citoplasma e a distribuição das organelas entre as células filhas. Já a mitose em vegetais apresenta algumas diferenças quando comparada à mitose dos animais. A primeira diferença está no fato de que não existem centríolos nas células da planta, e nem surgem os ásteres, e na citocinese ocorre com a formação inicial do fragmoplasto, um conjunto de microtúbulos que orienta a deposição de bolsas liberadas pelo complexo de Golgi. Essas bolsas são ricas em pectinas e fundem-se formando a lamela média. Chegamos assim ao fim da apresentação. Muito obrigada.